questão com repercussão geral reconhecida pode ser discutida pelos ministros do STF. Um recurso do INSS deve definir se o uso de equipamento de proteção individual tira o direito à aposentadoria por serviço especial. Um trabalhador do setor de usinagem de Chapecó, Santa Catarina, era submetido diariamente a ruído de 95 decibéis, quando permitido pela lei brasileira é de no máximo 85 decibéis por 8 horas de exposição. A empresa afirma que o equipamento de proteção individual era adequado e afastava o perigo de dano ao empregado. Em Santa Catarina, o caso foi julgado na Justiça Federal, sendo concedido ao trabalhador o direito à aposentadoria. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Bom, esse caso começou a ser julgado já. Como está a votação até agora? Por enquanto nós tivemos, até então, o voto do relator apenas. Então, o ministro Luiz Fux, ele entendeu que a partir do momento em que se tem a disponibilização de um equipamento de proteção individual, ele é capaz de reduzir ou de eliminar aqueles agentes nocivos que acabam sendo expostos ao trabalhador. Essa situação, então, de acordo com o ministro Luiz Fux, retiraria do trabalhador o direito à aposentadoria especial, exatamente pelo fato de que aquela situação nociva já não se estaria mais presente, não seria necessário, então, ter uma contagem de tempo especial, porque o agente nocivo teria sido eliminado com a utilização do equipamento de proteção individual. A partir do momento em que nós tivemos o voto do relator neste caso, houve então um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, e é por esta razão que esse julgamento deve ser retomado na sessão de hoje à tarde, com a apresentação do voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. E que tipo de repercussão financeira tem um julgamento dessa natureza? Bom, esse julgamento, como você mesmo mencionou, ele tem repercussão geral reconhecida e ele pode impactar, inclusive, o cenário como essas aposentadorias especiais elas são concedidas. A partir do momento em que se reconhecer ou não a obrigatoriedade do EPI, que já é reconhecida, na verdade, a obrigatoriedade do EPI, que é do equipamento de proteção individual, mas a partir do momento em que se reconhecer se essa obrigatoriedade gera ou não o direito à aposentadoria especial, isso certamente impactará, inclusive, nos cofres públicos, porque nós teremos uma maior ou menor demanda em relação aos pedidos de aposentadoria especial e elas deverão ser concedidas de acordo com o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o impacto certamente é significativo na medida em que poderá mudar exatamente esse cenário de como essas aposentadorias especiais são concedidas. Existe uma divergência jurisprudencial, nós encontramos decisões espalhadas pelos tribunais de justiça brasileiros, pelos tribunais de um modo geral, no sentido de que alguns entendem que a utilização do equipamento de proteção individual ela não elimina os riscos, outros entendem que ela elimina os riscos. A posição do INSS, por exemplo, é no sentido de que não, a partir do momento em que se tem a utilização do EPI, não há que se falar em aposentadoria especial. O IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, por exemplo, que foi admitido no processo como amigo da Corte, entende que a partir do momento que se tem a utilização do EPI, ele não é capaz, ele não tem eficácia plena, ele não tem a condição de eliminar por completo, por exemplo, no caso de quem está submetido a ruídos, ele não elimina por completo a exposição do trabalhador a esse tipo de agente nocivo. Só reduz. Só reduz e ainda assim eles entendem que essa redução ela acaba colocando em risco a segurança e a saúde do trabalhador. Por essa razão, eles entendem que a aposentadoria especial deveria ser aplicada, mesmo nos casos do uso do EPI. Mas esses equipamentos já são obrigatórios, né, por lei? São obrigatórios. A própria Constituição Federal estabelece essa obrigatoriedade. Então, aquele trabalhador que ele é submetido a agente nocivo, e esse agente nocivo, tanto faz se ele for um agente nocivo físico, químico ou biológico, ou seja, aquele trabalhador que está exposto a ruídos, a uma iluminação excessiva, a um calor excessivo, a uma poeira que acaba prejudicando a saúde, vírus, bactéria, enfim. Existem várias situações na legislação que permitem tornam obrigatório o fornecimento, inclusive, pelo empregador para o trabalhador. E a partir do momento em que o empregador ele fornece esse equipamento, ele tem todo o direito de cobrar a utilização desse equipamento, inclusive com a aplicação de penalidades, caso se constate que aquele trabalhador que recebeu o equipamento de proteção individual
não está usando adequadamente. Julgamento muito importante, então, né, Gisele? Extremamente. E em outro julgamento, o Supremo Tribunal Federal deve analisar um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida também, que avalia a necessidade de reparação por dano moral a um preso. O detento busca na Justiça ser indenizado sob a alegação de que passou por situações degradantes e tratamento desumano por conta da superlotação carcerária. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul negou o recurso, mesmo reconhecendo a situação comprovadamente precária. No entendimento da Justiça local, para mudar os presídios seriam necessárias novas políticas. E se todos os presos fossem indenizados, o orçamento do Estado não seria suficiente. O ministro aposentado Aires Brito, relator do caso, na época em que foi reconhecida a repercussão geral, ressaltou que a questão é relevante sob os pontos de vista econômico, político, social e jurídico. Gisele, o que fundamentou a decisão do Tribunal de Justiça local que negou a indenização? Érica, até esse caso chegar no Supremo Tribunal Federal, passou-se por várias decisões. Nós tivemos inicialmente, por exemplo, o detento ele entrou primeiro com uma ação de indenização. Na primeira instância, esse pedido foi negado. Aí ele apelou, então ele apresentou um recurso que foi para o Tribunal de Justiça local. O Tribunal de Justiça local, no julgamento da apelação, deu provimento ao pedido, ou seja, condenou o Estado a pagar uma indenização de R$2.000. Aí houve um outro recurso, e aí no julgamento deste outro recurso, os embargos infringentes, é que houve uma mudança de posicionamento e aí entendeu-se que não seria, então, no caso concreto, não seria possível aplicar uma indenização, embora ficasse efetivamente constatado que as más condições no que diz respeito ao sistema penitenciário local. Mas eles acabaram fundamentando essa improcedência da ação de indenização, ou seja, negando o pedido do condenado, com base num princípio chamado princípio da reserva do possível. E no que consiste esse princípio que você acabou de dizer, chamado de reserva do possível, que você acabou de falar? Esse princípio, na verdade, ele estabelece o seguinte: embora existam direitos que estejam assegurados na Constituição Federal, várias situações demandam uma prestação positiva do Estado, então ele tem que trabalhar, que atuar de acordo com a disponibilidade financeira que está à disposição do Estado. Então, o Estado, para poder implementar determinadas políticas públicas, ele precisa de um orçamento. Se esse orçamento está disponível, ele vai aplicar, então, essas medidas, sopesando aquilo que é mais importante em prol da coletividade. Então, por meio desse princípio, chamado princípio da reserva do possível, o Estado ele só vai atuar dentro das possibilidades, da disponibilidade orçamentária, dentro daquilo que o erário tem condições de pagar. E aí verificou-se que, naquele caso, o Estado ele estava atuando dentro daquilo que tinha no orçamento para poder aplicar no sistema penitenciário local. Então, foi por essa razão que se negou o direito desse condenado a ser indenizado pelas más condições precárias, tanto no que diz respeito às condições de saúde quanto de higiene dentro do sistema carcerário local. Um outro julgamento muito importante, né? E algum outro destaque da pauta de hoje do Supremo? A pauta de hoje está recheada de destaques, na verdade. Nós temos um primeiro item da pauta que fala do seguro de acidente do trabalho, uma contribuição e fala da variação das alíquotas. Nós tivemos, inclusive, a oportunidade de comentar no Jornal da Justiça da semana passada. Está de novo, não foi chamado a julgamento, está novamente na pauta. Chamaria ainda a atenção para uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que vai tratar exatamente dos requisitos desse tipo de ação. E, finalmente, uma outra que cujo julgamento é extremamente aguardado, inclusive deve retomar o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade com a apresentação do voto vista da ministra Rosa Weber, que diz respeito à demarcação das terras dos quilombolas. O ato das disposições constitucionais transitórias assegurou o direito dos quilombolas de terem a propriedade daquelas terras tradicionalmente ocupadas por eles até a Constituição Federal de 1988. Então, houve alguns decretos que foram editados e aí se questiona exatamente a constitucionalidade de um deles, que é o que trata exatamente do procedimento para a demarcação e identificação das terras dos quilombolas. Então, o ministro César Peluso, já aposentado, já votou. Ele entendeu que esse decreto é inconstitucional. Dentre os argumentos mencionados pelo ministro, ele seria inconstitucional porque aquele assunto só poderia ser tratado por lei, não por decreto, e isso então violaria o princípio da reserva legal, previsto na Constituição Federal, e porque o decreto acabou tratando de uma desapropriação de terras públicas, o que é vedado pela Constituição Federal. O julgamento deve ser retomado, a expectativa é grande, com o voto da ministra Rosa Weber. Todos os olhos voltados para a sessão de hoje, então, né? Todos os olhos.